Olá, cumprimento-vos mais uma vez. Da última vez que estivemos a conversar, não imaginávamos todos nós que estivéssemos em novo confinamento e de repente a realidade ultrapassou-nos de uma maneira surpreendente e aqui estamos nós de novo. É um gosto estar de novo a colaborar com a lei, a educação e estar na vossa... O desafio que me foi feito vai no sentido de conversarmos sobre saúde mental e educação. E talvez seja importante começarmos pelo princípio dos princípios. E o princípio dos princípios é, bom, até que ponto é que esta quarentena pode ser mais macia ou mais áspera que a primeira. Em condições normais, nós diríamos, bom, provavelmente nós temos outra aprendizagem e, portanto, as coisas vão ser mais toleráveis, mais suportáveis, nunca são boas, mas eu acho que, independentemente da nossa experiência, aquilo que nos espera desta vez é todo um percurso mais difícil, acreditem. É mais difícil por variedíssimos motivos, porque o nosso coração parece uma montanha russa. Tão depressa nós respiramos fundo, abre-se uma clareira de esperança, como a seguir, de repente, nós somos rigorosamente atropelados com infectados. As escolas que pareciam ser um lugar seguro não deixam de o ser, mas, todavia, vivem em todo um microclima tão complicado, tão difícil, que nessas circunstâncias, evidentemente, que os fatores de transmissão que os nossos filhos acabam por representar são quebra-cabeças, e a prova é um bocadinho esta. Houve um confinamento e a escola, de alguma forma, fechou e felizmente agora parece haver algum decréscimo do número de infectados, mas de facto eu entendo que esta segunda quarentena vai ser mais dura, muito mais dura. Mais dura porque nós já sabemos de algum modo o que nos espera. Mais dura porque uma coisa é chegarmos ao fim de semana, estar a chover, preferirmos uma lareira a sair de casa, outra diferente, é não nos podermos afastar do perímetro de casa, nem que seja porque sim, para dar um passeio de automóvel e perceber a vida ali ao lado, porque estamos todos mais preocupados com as consequências de uma quarentena, porque a situação económica está cada vez mais assustadora e, portanto, todo este cenário torna-se irrespirável. Por mais que os nossos filhos estejam tecnicamente de férias, não estão. E se nós estamos em teletrabalho com eles de férias em casa, tudo fica muito, muito, muito difícil, porque de repente nós nem sequer temos desculpa para eles estarem atentos nas aulas, ou estarem a fazer exercícios ou trabalhos de casa, e portanto eles querem gozar as férias, correr, saltar, fazerem barulho como só eles são capazes de fazer, e de repente lá estamos nós em teletrabalho a mandá-los calar, a mandá-los estar quietos, e portanto as probabilidades de nós nos zangarmos por tudo e por nada aumentam, e aumentam muito. A seguir vêm as aulas, na segunda-feira, e as escolas terão, de facto, alguma experiência, mas as escolas já perceberam, óbvio, há muito tempo, os professores, antes de todos os demais, de facto, as escolas à distância e as escolas em direto e ao vivo são realidades completamente diferentes e, portanto, num contexto destes, aquilo que nos está a ser pedido desta vez acaba por ser muito mais difícil, muito mais difícil. E, portanto, é natural que no meio de tudo isto a nossa paciência encolha, é natural que quando damos conta estamos a fazer birras e lamúrias com as pessoas que estão mais perto de nós e com quem nos sentimos mais à vontade e, portanto, mesmo em termos de casal, é natural que a nossa relação
sofre ali alguns solavancos, porque de repente estamos a tentar tapar a cabeça e destapar os pés, e por mais que façamos o melhor de nós, às vezes ficamos com a sensação que o melhor de nós nunca chega, e portanto, devo dizer, não se assustem se de facto as coisas não estiverem a correr tão bem quanto desejariam, porque afinal de contas, se não correrem tão bem, significa que são pessoas de coração grande, que estão a fazer o melhor que são capazes de fazer, mas ainda assim o melhor muitas vezes não chega, porque nós todos estamos muito, muito cansados. Não fiquem muito preocupados, portanto, se os vossos filhos, no meio deste cansaço todo, acabem por ser desafiadores desta vez. Porque quando eles desafiam, e mesmo quando eles desafiam os medos, estão, de certa forma, a meter medo ao medo, a espantar os medos, quase como se dissessem: se eu agora desafiar um bocadinho este vírus, faz de conta que ele não me assusta tanto assim, e faz de conta que eu sou talvez um bocadinho mais poderoso do que ele imagina que eu serei. Não fiquem também preocupados, porque a colaboração que eles deram na primeira quarentena muito provavelmente não vão conseguir dar na segunda. Não chega estarem à distância a comunicar com os amigos, não chega não terem uma vida que faça sentido para eles, e portanto é natural que eles sejam um bocadinho mais intratáveis, um bocadinho mais inflamáveis, seguramente mais desafiadores. Faz parte de todo este vendaval que está a acontecer na nossa vida. E já agora não percam de vista isto. Nós estamos a funcionar em modo de alarme há 1 ano. É muito tempo para quem funciona em modo de alarme, e portanto é natural que quando finalmente respirarmos fundo, sabe-se lá quando será, quando finalmente nós pudermos viver com uma outra sensação de liberdade, é natural que muito daquilo que nós varremos por baixo do tapete, as nossas dores, os nossos pequenos ressentimentos, a maneira como nos afastamos das pessoas indispensáveis na nossa vida, tudo caia um pouco sobre a nossa cabeça, e portanto não se admirem que quando finalmente as nuvens dos vírus desaparecerem, venham as nuvens da nossa cabeça, porque elas são nuvens passageiras, mas precisam de acontecer para que nós sejamos capazes de eles ultrapassar e finalmente transformarmos dores em processos de crescimento, em fatores de crescimento. Acho muito importante que neste momento todos passemos a conviver, ou tenhamos passado a conviver com a saúde mental, que de repente passou a ser cada vez mais importante nas palavras das empresas, das organizações, dos nossos políticos, de todos nós. A saúde mental é de facto um bem precioso, mas que eu acho que é muitas vezes um bem que dramaticamente em Portugal continua a ser taxado com imposto de luxo, como se no fundo lutarmos por fazer com que a nossa vida tenha a nossa cara e por mandarmos na nossa vida fosse qualquer coisa que de repente merece ser taxada com imposto de luxo, como se no fundo todos nós não tivéssemos direito a isso. Temos, de facto. E a saúde mental é muito importante, porque às vezes eu aos meus alunos costumo dizer: mas que sentido tem nas escolas de psicologia nós falarmos da psicopatologia, da doença mental, daquilo que às vezes são as repercussões da doença mental no nosso corpo, como por exemplo a psicossomática, e quase nunca falarmos de saúde mental. O que é saúde mental? Dou-vos 3 ou 4 exemplos, só para que de alguma forma fique claro. A saúde mental é amiga do conflito. Eu sei que dito desta maneira é uma coisa horrível para começar, mas é verdade que sim. O que é que isto quer dizer? Que nós somos pessoas sensíveis, inteligentes e intuitivas, e isto é tudo saúde mental e equipamento de base que todos nós temos, que fique claro. E isto tudo faz com que nós nunca estejamos distraídos. Eu sei que há muitas pessoas que dizem que parece haver uma epidemia atípica, déficit de atenção, mas nós nunca estamos distraídos.
às vezes fazemos um esforço grande demais, acho eu, para nos distrairmos, mas nós nunca estamos distraídos. Somos tão atentos aos pequenos pormenores que tudo nos toca e tudo nos faz abrir um pouco mais ou fechar, talvez, um pouco o coração. Nós precisamos, portanto, muitas vezes, de pegar naquilo que sentimos e colocar em cima da mesa e dizer à outra pessoa que está connosco, enfim, temos um problema, não é? E um conflito, que é qualquer coisa para a qual nós fomos todos mal educados, significa duas pessoas que não prescindem daquilo que sentem, não prescindem uma da outra e acreditam que a relação onde estão aguenta um conflito, e não só isso, cresce com ele. Os conflitos dentro de uma família são sinónimo de saúde mental. Imagino que algumas de vós digam assim, pronto, finalmente o lado refilão das mães, o lado que barafusta, o lado esganiçado das mães, afinal é um sinal de saúde mental, e eu respondo-vos com toda a convicção do mundo, acreditem, é. Eu próprio já tentei muitas vezes desafiar aquele lado esganiçado das mães se transformasse num património imaterial da humanidade, para nós de uma vez por todas assumirmos que é tão saudável quando nós podemos assumir um conflito e, sobretudo, a seguir a um conflito, nos reencontrarmos, que de facto isso também é um sinónimo de saúde mental. Saúde mental é sermos capazes de ter sonhos e transformá-los em projetos. Sonhar quando estamos a dormir, sonhar acordados, sonhar em presença e com a cumplicidade de quem divide connosco a vida, porque quando nós pegamos nos sonhos e os transformamos em projetos, percebemos que o desejo não deve ser uma coisa subtil, escondida, furtiva. O desejo é qualquer coisa que nós temos que assumir junto das pessoas que são importantes para nós. Lutar por concretizar desejos é talvez o que há de mais bonito na nossa vida e para a qual muitas vezes nós fomos sempre educados ao contrário. Se temos um desejo, fomos todos ensinados a dizer cala-te, vá, não o transmitas a ninguém, porque senão eles não se concretizam. Não, nós não devemos andar com os desejos aí a falar deles a torto e direito, mas mal seria se não os dividíssemos com as pessoas que são muito importantes na nossa vida. O desejo é um sinónimo de saúde mental. A criatividade é outro sinónimo de saúde mental, etc, etc, etc. E, portanto, todos nós fomos um bocadinho mal educados, mas ainda assim este equipamento de base que somos nós é absolutamente fantástico e de facto acaba por ser um garante de como nos equilibramos mesmo nas situações mais difíceis, como aquelas que nós estamos a viver. Às vezes tudo se complica mais porque nós também fomos mal educados para os nossos sentimentos. Criou-se esta mania de que há sentimentos maus e sentimentos bons. E eu não me canso de vos dizer, não há sentimentos maus. Quando nós sentimos raiva por alguém, por exemplo, bom, o nosso sentimento é um bocadinho como um indicador de parqueamento. Significa que aquela pessoa nos está a suscitar coisas que em condições normais nós não sentiríamos. Nós sentimos em função daquilo que nos dão a sentir e às vezes fomos educados para censurar os nossos sentimentos, para falar pouco, aquela ideia de que temos que pensar 3 vezes e só depois de falar, não é razoável. Quanto mais nós estamos seguros numa relação, quanto mais nós confiamos nas pessoas a quem nos damos, mais temos a obrigação de ser espontâneos e transparentes. E, portanto, não devemos pensar muitas vezes antes de falar. Devemos falar, ponto. E, portanto, nós temos imensos recursos saudáveis. Fomos muito mal educados para estes recursos saudáveis em muitos momentos e, ainda assim, nós temos várias vidas. Nós temos uma vida pessoal, temos uma vida amorosa, temos uma vida profissional, temos uma vida familiar, temos uma vida como pais, temos uma vida como filhos, temos um corpo que às vezes nos dá um trabalhão a gerir, temos uma conta bancária que nos dá ainda mais trabalho,
temos chefes que às vezes são chatos, e temos tantas vidas a concorrer umas para as outras que de repente nós não nos damos conta como somos absolutamente notáveis. As mães costumam dizer qualquer coisa absolutamente ternurento. Eu queria ter 5 minutos só para mim, e eu costumo dizer, por favor, 5 minutos não é tempo que se peça, nem que se exija, muito mais do que isso. Nós precisamos de falar com os nossos botões. O silêncio é amigo da saúde mental em muitos momentos, e a maneira como nós falamos com os nossos botões também. E, portanto, nós temos tantas vidas a pedir coisas, e depois, desculpem, mas os professores às vezes pedem muitos compromissos aos nossos filhos, e os compromissos vêm sempre ter connosco, e nós tentamos corresponder. E depois estamos em teletrabalho, e quando estamos em teletrabalho há sempre aquela ideia de que estamos mais disponíveis, e portanto, às 10 ou às 11 da noite temos sempre alguém a perguntar se estamos ao pé do computador para responder a mais um mail, e nós correspondemos. Ou seja, o que eu gostava que ficasse claro é que às vezes temos tantos motivos para estar zangados com a vida. Às vezes a nossa família de origem não é o paraíso que nós queríamos. Às vezes o essencial dos conflitos da nossa vida vem de lá. Às vezes os nossos pais fazem connosco as birras que não fazem com mais ninguém. E portanto, nós estamos sempre a gerir imensas coisas ao mesmo tempo. À escala de um jogo de xadrez, nós passamos a vida a jogar partidas simultâneas de xadrez que nunca mais acabam. É impressionante. E, portanto, dir-me-ão assim, mas às vezes nós sentimos em baixo, mal seria. Bom, às vezes as nossas diversas vidas a concorrer umas com as outras são como os eletrodomésticos quando se avariam. De repente é a torradeira, a máquina de lavar, isto e aquilo, e nós pensamos, pronto, deve ser um alinhamento cósmico que, entretanto, se constipou. Mas nós somos inacreditavelmente saudáveis. A maneira como nós conseguimos ser equilibrados no meio de tantos desafios é quase surpreendente. E quando nós somos literalmente atropelados por uma pandemia e por 2 quarentenas, aí é que nós percebemos como somos de facto muito saudáveis. Porque, independentemente de tudo o que nos pedem nessa altura, nós que achávamos que estávamos presos por um cabelo, damos mais e mais e mais e mais e mais. Aquilo que eu vos estou a tentar dizer é que nós somos de facto muito saudáveis, mas não somos tão saudáveis quanto podíamos ser. Nós precisamos de ser ainda mais saudáveis, e sermos mais saudáveis não é estarmos a consumir isto ou aquilo para fazer de conta que os nossos problemas não existem. É pegarmos nas pessoas que temos ao nosso lado e começar a resolvê-los como deve ser. E, portanto, se me perguntarem assim, diga aí 2 ou 3 coisas, se faz favor, que podem ser amigas da saúde mental, ou, por favor, quando estiverem a jantar, não jantem na companhia do José Rodrigues dos Santos. Não é por ser ele, é porque um jantar é provavelmente uma espécie de reserva de saúde mental de uma família, onde se fala de tudo e de nada. E é por causa disso que os nossos filhos guardam algumas birras para o jantar, porque é a maneira de lavrarem um protesto quando, entretanto, no resto do dia nós andamos a 1000 sem nos escutarmos ou sem nos sentirmos uns aos outros. Por favor, deixem o telemóvel em paz quando chegam a casa, porque não faz sentido que de repente, quando as pessoas se sentam a olhar para um ecrã, que às vezes é só uma maneira de dividirem uma história, cada uma esteja agarrada ao seu telemóvel, como se isso de algum modo as tornasse mais próximas quando as distancia. Tentem perceber que os pais, por melhores pais que sejam, adoram estar com os filhos e adoram estar sem os filhos. E, portanto, se tiverem um bocadinho de férias de filhos de vez em quando, uau, que coisa boa! Não percam de vista que as mães e os pais não têm direito a 5 minutos só para eles, têm direito a mais. Percebam que se têm uma relação amorosa,
uma relação amorosa consome tempo, muito tempo. Dir-me-ão, mas nós não podemos ir jantar fora. Paciência. As crianças que jantem mais cedo e à sexta-feira, se entenderem que sim, os pais que jantem o tempo que entenderem jantar e com isso possam conversar. Às vezes a saúde mental não está tão longe das nossas mãos. Nós encolhemos-nos quando se trata de dizer assim, mas será que vale a pena deitar a mão àquilo que temos e tentar melhorar de todas as formas? A minha resposta é sim. Dir-me-ão assim, bom, e mesmo quando uma relação já está completamente constipada, bom, se estiver muito constipada, uma pandemia faz com que ela entre nos cuidados intensivos com alguma facilidade. Mas muitas vezes uma pandemia faz com que os pais digam uns em relação aos outros aquilo que dizem em relação aos filhos. Uma pandemia faz com que nós consigamos conviver muitos dias a fio com a pessoa com quem vivemos e que fiquemos a conhecê-la melhor, como se calhar em muitos momentos não a conhecíamos. E, portanto, pode ser uma oportunidade das pessoas crescerem, assim elas saibam apanhar a onda, digamos assim. A tecnologia, neste contexto, tem sido uma ajuda muito grande. Eu acho que nós passamos a vida a diabolizá-la, como se, no fundo, fosse o caos. Eu ainda sou do tempo em que os pais lutavam contra os desenhos animados violentos, mesmo que as crianças nos jardins de infância, agora, felizmente, tantas coisas mudaram, estivessem horas e horas e horas a ver os mesmos desenhos animados. Dir-me-ão, bom, mas às vezes é uma guerra pegada nos desenhos animados, é verdade. Os nossos filhos às vezes têm tanto medo de alguns desenhos animados que não param quietos quando estão a ver. Mas notem, os desenhos animados, mesmo quando metem medo às crianças, funcionam um bocadinho como as vacinas. Elas reagem àquele medo, às vezes, para nossa surpresa, vêm para o nosso colo ou põem a cabeça debaixo de uma almofada, e quanto mais elas lidam com medo, mais inoculam o medo, mais ficam com defesas em relação aos medos com que naturalmente se vão confrontar em diversos momentos ao longo da vida. E portanto, não façam dos ecrãs uma cruzada, porque não tem sentido. Todavia, eu acho que é importante que haja algumas regras. Eu compreendo que na primeira quarentena os ecrãs tenham sido uma ajuda absolutamente preciosa. Se não têm sido o que foram, nós não comunicávamos, não fazíamos videochamadas e os nossos filhos, não se pode dizer isto de maneira a que eles escutem, mas os nossos filhos não estariam tão quietos e calados tantas vezes como estiveram. E, portanto, benditos ecrãs, em algum momento, porque nos deram uma ajuda absolutamente preciosa. Mas ainda assim, se é para falarmos de saúde mental, claro que os bebés podem perfeitamente ver a Baby TV, por exemplo. Não é por isso que crescem de uma forma pior. Os nossos filhos podem, de facto, ver desenhos animados, desde que não vejam a tarde toda. Por favor, tenham cuidado com o YouTube, porque eles antes dos 6 às vezes já circulam no YouTube e não é razoável isso. Lembrem-se que as crianças com menos de 12 anos não faz sentido que tenham perfis de Facebook e outras coisas do género. E se tiverem adolescentes aí em casa, não se esqueçam que não é razoável que eles acordem com o telemóvel, vivam agarrados ao telemóvel, comam agarrados ao telemóvel e durmam agarrados ao telemóvel. E, portanto, pode ser uma boa oportunidade para pormos regras nos nossos filhos e para percebermos que, em muitos momentos, a tecnologia, nomeadamente na quarentena, nos ajudou a estar quietos e calados, que em muitos momentos foi uma bênção, sobretudo quando nós tínhamos aulas para dar, como foi o caso de muitos de vós, ou conferências, ou reuniões e outras coisas para fazer. Mas agora reparem, por menor, mais tecnologia obriga-nos a ser melhores pais. Não é andarmos sempre em cima deles, mas é a sermos uma entidade reguladora no seu crescimento. E aqui eu acho que, de alguma forma, é muito importante que nós não percamos de vista isso. Por isso mesmo eu acho, houve alguns professores que ficaram zangados comigo e a minha intenção, como sabem,
não é de modo nenhum zangar os professores, de modo algum. Mas quando eu disse que a escola no ano passado tinha terminado em março, de certa forma foi isso que aconteceu, terminou em março e todos nós tentámos dar aos nossos estudantes a escola possível, mas a escola à distância é o contrário da escola. A escola é um exercício de proximidade, não é de modo nenhum um exercício de distância. E, portanto, eu às vezes fico meio sem jeito quando vejo as pessoas a oporem as aulas presenciais e a tecnologia. Porque não confundamos as coisas. Quanto mais informação os nossos filhos têm, mais precisam de alguém que os ajude a sintetizar tantos e tão diferentes pontos de vista. Se os professores eram importantes antes da tecnologia ter invadido para o bem a nossa vida, agora são mais indispensáveis, porque os nossos filhos precisam de alguém que pegue na experiência de vida que eles têm, com que chegam à escola, claro, com essa sabedoria, precisam de toda a informação que eles trazem e que lhes chega pelas mãos da tecnologia, e depois precisam da escola, que é a escola, não é outra escola. É o sítio onde se cruza essa informação toda e se tece com método e com bom senso toda uma sabedoria. E, portanto, não vale a pena nós estarmos a misturar as coisas. As aulas à distância não são verdadeiras aulas. São formas de nós compensarmos as ausências da escola, sem dúvida. A tecnologia dá-nos cadernos de exercício absolutamente magníficos. É ótimo. Não, vamos lá deixar aquela ideia dos livros serem reutilizáveis. Os livros são pessoais e intransmissíveis. Nós precisamos de os anotar com tudo aquilo que tem a ver connosco e precisamos de os revisitar. De cada vez que voltamos a um livro é como quem vive um primeiro amor pela segunda vez. Não, mas os livros não são um PDF. Os cadernos de exercício podem ser. Os fóruns de discussão podem ser. Os trabalhos de grupo, em algumas circunstâncias, podem ser um aliado da tecnologia. E, portanto, tecnologia sim, por favor. A tecnologia, não me canso de o dizer, vai fazer com que a escola se democratize mais e chegue a mais pessoas. Mas não a escola como se ela fosse engolida para a tecnologia, não. A tecnologia como um complemento precioso em relação à escola. E devo-vos dizer que eu acredito mesmo, que neste momento já há pessoas em Portugal a pensar o dia depois da amanhã, setembro do próximo ano. Eu vou dizendo devagarinho, às vezes timidamente, que nós devíamos assumir que o próximo ano letivo, 2021-2022, só devia começar em janeiro e dar-nos ali de setembro a dezembro uma moratória para nós recuperarmos conhecimentos, pegarmos em 2 anos muito constipados e conseguir pô-los de facto de maneira a que os nossos filhos possam retomar a escola com toda a força e toda a paixão, a garra que ela merece, mas nós devíamos de facto estar a preparar o dia depois da manhã. Como é que nós podemos pegar neste furacão e repensar a escola? Já percebemos que é insubstituível, já percebemos que os professores não são bens de segunda necessidade. Como é que nós podemos trazer a tecnologia sem que ela se substitua ao essencial, de maneira a que nós possamos fazer esta quadratura do círculo? Mais tecnologia na educação não significa industrializar a escola, tudo menos isso. A escola tem sempre qualquer coisa de paixão, de pessoal, de artesanal, mas pode ser uma forma de nós, utilizando os professores como ponte e a escola como o meio que favoreça tudo isso, pode ser uma maneira de nós minimizarmos as assimetrias que estes 2 anos seguramente vão acentuar como mais nada até aqui. Se nós formos muito cuidadosos na maneira como fazemos isto, não tenho dúvidas nenhumas
que esta pandemia pode ser um fator de reinvenção da escola. Podemos torná-la uma escola mais humana até, mas nunca nesta veleidade de que tecnologia substitui a escola. Aulas à distância não são escola. Escola é muito mais do que isso, por mais que os professores cheguem a muitos dos seus estudantes através da tecnologia. Aguardei para o fim os professores, porque os professores têm eles próprios também uma vida e, como toda a gente, também ficam preocupados e vivem atormentados, ficam sempre naquele registro do género: como é que eu vou estar atento aos meus alunos e ao mesmo tempo fazer tudo aquilo que os meus filhos me pedem? Como é que eu me vou desdobrar ainda mais e como é que eu vou fazer de uma forma a que eu corresponda mais e melhor àquilo que esperam de mim? Os professores tiveram em todo este percurso um papel incrível. Foram de uma dedicação inacreditável. Os professores puseram-se a perigos todos os dias e fizeram-no, é bom que se diga, com uma elegância absolutamente fora do lugar. Não se chegaram à frente para pedir aplausos, não reivindicaram nada de mais, pelo contrário, e eu acho que era a altura de nós também dizermos muito obrigado aos professores, mas dar-lhes as condições indispensáveis para que eles possam ser melhores professores, sem que, contudo, estejam permanentemente a fazer uma coisa que a escola tem que reinventar. A escola não pode ter esta veleidade de se tornar um exercício burocrático. Ensinar não é um exercício burocrático, ao contrário do que tantas pessoas imaginam. Ensinar é uma relação que precisa do contacto físico, precisa do olhar, precisa da proximidade e precisa, de facto, de muita formação. Às vezes fala-se da tecnologia para coisas tão insignificantes e a tecnologia pode ser o fator de formação de professores mais fantástico que pode existir, e se os professores ganhavam e agradeciam se isso existisse, porque a mim parece-me que muitas vezes se exige tudo aos professores e a formação indispensável que eles agradeciam que existisse nunca lhes chega. Outro dia uma pessoa dizia-me assim: pronto, quais vão ser os custos disto tudo? Vamos ficar melhores ou piores? Eu acho que os nossos filhos vão ficar melhores com isto tudo. Os nossos filhos, então, quando são adolescentes, foram crescendo um bocadinho com a omnipotência típica dos adolescentes, sempre com aquela ideia de que toda a gente lhes deve e eles têm legitimidade para exigir tudo e mais alguma coisa, e de repente perceberam que uma pandemia lhes trouxe um banho de humildade que mais nada, nem 1000 conselhos da nossa parte seria capaz de lhes dar. Esta humildade vai-lhes fazer muito bem. Os nossos filhos, que vivem agora numa espécie de prisão domiciliária, percebem na pele, como nunca, a função da liberdade, e isso vai fazer com que eles, pela vida fora, guardem esta experiência para sempre. E os nossos filhos percebem mais ainda a importância das pessoas. Todos nós estamos a perceber, como nunca, que o melhor do mundo são de facto as pessoas e como elas são insubstituíveis na nossa vida e como às vezes nós fomos desmazelados mais do que devíamos em relação a muitas delas. Outro dia uma pessoa dizia-me de uma forma muito alarmada: bom, mas depois disto, vamos ser capazes de voltar a abraçar? Claro que eu fico preocupado com as crianças até aos 2, 3 anos, que estiveram 2 anos da vida delas com tantas restrições, que agora, quando se tratar de saírem e de se reencontrarem com o mundo vivo das pessoas, é natural que reajam a medo. Lá terão de estar os pais atentos. Fico muito preocupado com as crianças de 5, de 4 e de 5, nestes 2 anos, que precisam de entrar na escola e que, quando vão entrar na escola, estes 2 anos muito constipados, com eles muito tempo afastados das escolas, talvez leve a que eles tenham que ter uma moratória e não entrem logo quando deviam, para poderem aproveitar tudo o que a escola tem para lhes dar. Mas não fiquem preocupados com os abraços, se bem que eu acho muito importante que nós terminemos esta conversa a falar disso,
Um abraço é uma maneira de nós, às vezes não nos damos conta disso, não é? De nós pegarmos numa pessoa e a trazermos para o nosso corpo. Um abraço é uma forma de nós darmos colo uns aos outros. Bom, e nessas circunstâncias é tão bonito que, de repente, aquilo que às vezes fazia com que os nossos filhos engelhassem o nariz, de repente torna-se um assunto tão importante para nós, porque nós percebemos como precisamos de dar colo uns aos outros e de como isso é uma coisa magnífica. É verdade que as árvores morrem de pé, nós vivemos de pé, nós abraçamos de pé, e esta capacidade de darmos colo uns aos outros é tudo aquilo que esta interdição maluca de um vírus acabou por nos ajudar a perceber mais do que nunca. Nós, fiquem descansados, nós vamos voltar a abraçar. Vamos voltar a abraçar mais do que nunca, com a convicção que se calhar de antes não tínhamos, nos abraços, e vamos ter a noção de como, no fundo, por mais que às vezes um vírus nos assuste, nós vamos ao mais fundo de nós, bendita saúde mental, e todos juntos acabamos por nos reinventar de uma forma melhorada. Eu acho que às vezes, quando estamos um bocadinho tristes, temos sempre a ideia que devemos voltar a um sítio onde fomos felizes. Eu acho exatamente o contrário. Quando estamos tristes, nunca devíamos voltar a um sítio onde fomos felizes. Devemos sempre ir à procura de um sítio onde possamos ser ainda mais felizes. É esse o desafio que temos em mãos, e é isso que a saúde mental, a escola e a família, numa parceria como se calhar nunca tiveram, acabam por ter em mãos nos tempos mais próximos. Agradeço-vos profundamente terem estado comigo esta tarde. Quero-vos dizer que já a seguir este vídeo fica disponível na plataforma da Lei Educação, e peço-vos imensa desculpa por não ter respondido a nenhuma questão das muitas que apareceram aqui, às centenas, acreditem, mas eu prometo-vos que, se fizerem chegar essas questões à Lei Educação, por mail, como entenderem, dentro do que me for possível, eu terei o maior gosto e o maior empenho de vos responder, com a certeza de que, respondendo a cada um de vós, eu estarei a fazer, enfim, convictamente, um movimento para vos responder a todos. Desejo que continuem muito bem, não vale a pena dizer para que se protejam, mas é muito importante que em espaços como este possamos estar todos juntos, porque é isso que faz a diferença, e é isso que nos faz sentir próximos e acompanhados quando, sobretudo, estamos tristes ou assustados. Um grande abraço, prazer em ver-vos e até breve.